Olá, eu sou Ana Carolina, sou fisioterapeuta. Vou conversar com vocês um pouquinho hoje na Telesaúde sobre pilates e hérnia de disco. Eu já trabalho com isso há um bom tempo. Também trabalho com a parte de osteopatia, RPG e também na área de neuroreabilitação. Na semana passada, a gente bateu um papo também sobre a própria hérnia de disco, né? Só que com a técnica da osteopatia. Se vocês tiverem interesse de conhecer um pouquinho sobre a osteopatia aplicada na hérnia de disco, é interessante, dê um pulinho lá na aula da semana passada. E para mim é como uma continuidade, porque primeiro eu vou trabalhar a parte da hipomobilidade, da microestrutura, para depois chegar no grande movimento, que o Pilates foi a técnica que eu escolhi para trabalhar com os meus pacientes. Aí eu vou deixar também o meu e-mail para qualquer dúvida, se quiserem saber um pouco mais, tanto sobre a osteopatia, sobre o Pilates, estou à disposição, vou deixar aí para vocês o meu e-mail. Nessa web palestra, conteúdo que eu vou colocar para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o Pilates, o inventor, né, sobre o Joseph. Depois a gente vai saber, vou relatar para vocês um pouquinho sobre a metodologia do Pilates, o método em si, fazer uma breve revisão sobre hérnia de disco, e depois a gente vai juntar a técnica à patologia, né? Então a gente vai ver o Pilates aplicado na reabilitação da hérnia de disco. Para começar, vamos fazer um apanhado geral sobre a história do Joseph Pilates, de nome mesmo Joseph Humbertus Pilates. Esse rapaz aí forte, né, que na infância foi bem diferente do que vocês estão vendo. Ele nasceu em 1880 na Alemanha, num vilarejo próximo a Düsseldorf. E ele foi, como eu disse a vocês, uma criança muito doente. Ele sofria de asma, raquitismo, bronquite e febre reumática. E ele, desde cedo, decidiu que isso não ia impedir de uma boa vida, né? Então, ele buscou, dentro do exercício físico, de vários exercícios físicos, que ia superar essa forma debilitada que ele tinha, né? Então, ele se identificou com alguns exercícios, ele utilizou yoga, ele utilizou mergulho, boxe, natação, o esqui, além de pesquisar muito sobre anatomia, fisiologia e ainda medicina oriental. Aos 32 anos, ele saiu da Alemanha e foi para a Inglaterra. E lá ele se tornou boxeador profissional. Anos mais tarde, ele ficou recluso no campo de concentração. E foi exatamente aí que ele aplicou o método, só que ele foi na parte mais simples, né? Ele trabalhou mais a técnica que ele tinha, o condicionamento, baseado nos exercícios realizados em solo. A técnica dele ficou mais conhecida quando ele começou a trabalhar com os internos da guerra. E aí, em vários lugares, sofreram a epidemia da influenza. E no campo de concentração onde ele estava, graças ao condicionamento, aos exercícios que ele se propôs a fazer, foi um dos poucos lugares que não foi acometido por essa enfermidade. E foi aí que ele notou que esses indivíduos, quando desenvolviam os exercícios, a recuperação do tônus acontecia de forma mais rápida e o condicionamento geral do paciente era melhor. Nesse período da guerra, ele começou a fazer novas adaptações. Primeiro ele tinha só a parte de solo e depois ele introduziu a questão das molas, né, que ele tirava das camas e adaptava para fazer exercícios com resistência. Aos 46 anos, ele saiu da Inglaterra, pegou um navio e foi para os Estados Unidos.
E foi aonde ele conheceu a Clara, durante essa viagem de navio. Foi onde ele conheceu a Clara, que tornou-se mais tarde esposa dele. Ela é enfermeira, e aí ele resolveu estudar um pouco mais. E em 1920 foi quando ele começou a tratar o Pilates como contrologia. E aí nós temos o Pilates, o Joseph e a Clara, né, nessa foto, os dois juntos. E foi em Nova York que ele construiu o primeiro estúdio dele, localizado na 8ª Avenida, que ficava junto do New York City Ballet. Foi nesse ambiente onde ele começou a fazer a reabilitação dos bailarinos e começou a difundir essa técnica. Então, bailarinos que iam para ele com uma lesão, uma das primeiras que ele trabalhou foi em torse de tornozelo. Então, ele conseguiu uma reabilitação de forma excelente. O que foi que aconteceu com a bailarina? Ela recuperou o movimento e a performance dela antes da lesão ficou melhor, pós-lesão foi melhor do que a pré-lesão. Então, depois que ele fez o trabalho de condicionamento físico, de reabilitação dentro do Pilates, a performance dela ficou melhor do que antes dela ter a lesão. A primeira obra intitulada Sua Saúde, de 1934, foi a primeira vez que o Joseph escreveu sobre a prevenção, sobre a saúde de uma maneira geral. E o tema principal dele era a saúde, qualidade de vida e a importância do exercício na reabilitação e na prevenção de doenças. Mais tarde, em 1945, ele escreve uma outra obra, agora associado uma coautoria com William Miller, que é o retorno à vida pela contrologia. E aí ele vai trazer vários repertórios de exercícios dentro dessa obra. Aos 83 anos, Joseph vem a falecer numa tentativa de salvar o seu estúdio, que estava pegando fogo. E aí, por causa também da própria saúde dele, por ter um histórico de asma e tudo, na hora que ele inalou muita fumaça, qualquer pessoa teria, né, não poderia, ficou debilitado, e ainda mais por conta da situação dele de portador de asma. E foi nesse ano, aos 83 anos, que ele faleceu. E aí o Joseph de novo, já mais velho, com a Clara. Método Pilates. Uma das frases do Joseph é: a arte do Pilates prova que a idade não é medida em anos, ou como você acha que você se sente, mas é pela flexibilidade normal da sua coluna ao longo da sua vida. O método foi desenvolvido em 1920, baseado no conceito de contrologia. O que é contrologia? Contrologia é o controle consciente de cada movimento executado pelo nosso corpo através de músculos, tendões, ligamentos e de toda a nossa estrutura. É a forma correta como o corpo deve agir durante a execução do movimento. E aí envolvendo tanto o corpo como mente e espírito. E a contrologia, a essência do método que o Pilates desenvolveu, ela vai permitir que o corpo adquira uma boa forma física e livre de doenças. É o que rege isso aí. Então, ele está norteado por exercícios de concentração, força e mobilidade, utilizando exercícios específicos. O Joseph, ele começou mesmo o seu repertório lá no campo de concentração, como eu falei para vocês. Ele começou a formatar. E aí começou com exercícios em solo. Depois ele, na Primeira Guerra Mundial, na hora que ele estava no campo de concentração com os mutilados de guerra, ele desenvolveu a parte de exercícios resistidos, que aí ele utilizou as molas, que até hoje, se você entrar no estúdio de Pilates,
todos os equipamentos dele com resistência em mola. O método Clara e os do Joseph, né? Então, teve um período, quando eles trabalharam juntos, eles trabalharam separados, digamos assim. Então, a Clara ficou responsável por desenvolver exercícios em homens e o Joseph em mulheres. Então, eles começaram a observar que o pessoal da Clara, os homens, tinham um movimento mais fino, um movimento mais preciso, mais delicado. E as mulheres que trabalhavam com o Joseph começaram a ter movimentos mais bruscos e de muita força. Então, eles viram que o ideal seria a junção das duas técnicas, né? das duas abordagens juntas, que aí seria que foi o que chegou no método de hoje, né? Que o movimento mais fluido, o movimento preciso, um movimento mais delicado, que vai reger a técnica que a gente conhece hoje do Pilates. Em 60, na década de 60, o Joseph falece, né? Só que a técnica não deixou de evoluir. Então, outros adeptos e outros estudiosos que foram discípulos do Joseph começaram a difundir a técnica. Alguns diretamente com a Clara e outros mais para difundir para outras partes do mundo, não ficando só nos Estados Unidos. E em 1992, o Pilates chega ao Brasil através de duas pessoas, a Alice Beck, que hoje é responsável pela escola da Fisiopilates, com sede hoje em Salvador, e tem a Inélia Garcia, que está com a sede dela em São Paulo e com o The Pilates Studio. Então, são as duas que trazem para o Brasil nesse período. Mais uma frase do Pilates. Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, vigora a mente e eleva o espírito. Vou trazer agora para vocês um pouco do Pilates em si. Então, nada melhor do que começar pelos princípios. Os 3 grandes princípios do Pilates são saúde integral do corpo, que ele vê como o corpo como um todo. Então, a saúde tem que ser integral, não só do corpo, não só da mente, não só do espírito. E sim, a gente tem que buscar trabalhar a integralidade disso. Então, corpo, mente e espírito juntos. O segundo é o engajamento total do corpo, que vai ser a disciplina mental e física, a ética do trabalho e uma atitude em relação a si mesmo. Se assume o estilo de vida necessário para alcançar a saúde integral do corpo. Então, seria um comprometimento seu com você mesmo. E trabalhando o corpo como um todo para chegar à saúde integral. Então, trabalhar as várias áreas que nós temos, né? As 3 áreas que nós temos. E ter a responsabilidade, trazer a responsabilidade para a gente. E a respiração, que segundo ele é um mecanismo de limpeza, o Internal Shower, que revigora, rejuvenesce a mente e o corpo. Então, vai ser o primeiro passo de tudo, é saber respirar e conectar o corpo como um todo. Além dos princípios do Pilates, a gente tem os princípios Pilates do movimento. Então, mais direcionado ao movimento real do Pilates. Então, é o movimento do corpo, de todo o corpo, seria geral. Então, trabalhar a integralidade disso. Um trabalho de perna, muitas vezes não é só de perna, está trabalhando por conta da respiração. Os músculos profundos, músculos estabilizadores, e não é só grandes músculos, quadríceps, tríceps, e não individualmente, mas o corpo como um todo. Pensar sempre no todo. A respiração, como eu falei, que é uma das primeiras coisas que a gente ensina num atendimento de Pilates. Desenvolvimento muscular equilibrado, aqui é a questão da gente tem muitos exercícios que a gente trabalha, um alongamento junto com fortalecimento. Então, o importante não é ter uma musculatura hipertrofiada ou uma musculatura alongada demais. Então, uma musculatura equilibrada, forte
alongada, dando a estabilidade necessária para o corpo. Trabalha a concentração, que aí faz com que você volte para o que você está fazendo. Por isso que lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de repetição que a gente utiliza dentro do Pilates. Controle, centro, que aí tudo rege a partir do centro. A gente tem que ter um centro funcionando bem para que as extremidades possam também desenvolver seu trabalho de forma competente. Precisão e ritmo. Então, são esses os princípios do Pilates com relação ao movimento. Então, ele tem que ter um movimento baseado nisso aí para que aconteça de forma correta e para que os riscos de lesões sejam mínimos ou nulos. Vocês já ouviram falar muito sobre Powerhouse. Toda vida que se fala em Pilates, se lembra muito de força de centro, força de centro, o core, Powerhouse. Então, uma das coisas que o Pilates trabalha é com essa organização de centro para poder executar o movimento de forma mais eficiente, mais fluida e mais competente. Então, dentro disso aí, a gente vai ter os músculos multífidos trabalhando, músculo do assoalho pélvico, músculo abdominal transverso. E esses três músculos, esse conjunto de músculos associado ao músculo da respiração chamado diafragma. Então, quando a gente tem a união deles, na hora que a gente executa a respiração associada ao movimento, nós temos um movimento mais, vamos dizer, mais correto, mais seguro. Tem essa estabilidade, o movimento que a gente for executar de forma mais segura, com mais segurança. Os objetivos do Pilates: coordenação, força, isso tudo a gente vai ter, vai conseguir chegar a isso aí, a gente trabalha com o intuito de ganhar isso. Mobilidade, de uma maneira geral, porque diante do nosso dia a dia, passamos muito tempo sentado, muito tempo a gente passa de pé, então a gente vai perdendo alguns movimentos mais finos, ou termina que a gente trabalha com o corpo mais em bloco. Então, um dos objetivos do Pilates é trazer essa mobilidade de volta, de forma correta. Equilíbrio, movimento eficiente, movimento fluido, rejuvenescimento espinhal e mental, que é isso, é o todo, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando isso aí, melhora a mente e o corpo, né? Autoconsciência é uma coisa interessante, essa autoconsciência. A gente observa que em muitos praticantes do Pilates, eu observo muito quem está começando na prática, e principalmente quando a gente está trabalhando a reabilitação em si, não uma pós-reabilitação ou uma prevenção, mas principalmente aquelas pessoas que a gente trabalha a reabilitação. É interessante que elas começam a observar o corpo, começam a chegar, olha, eu estou sentindo um músculo que eu não sabia nem que existia. Então isso é muito interessante, esse conhecimento, saber até onde pode ir. Tem muita gente que chega no atendimento e faz assim: Carol, hoje eu estou com dor, mas eu também já sei por que eu estou com dor. Então, isso é resultado de um trabalho e de um autoconhecimento. Ela saber até onde pode ir e sabe que se fizer além, ela vai sentir. Então, esse autoconhecimento, tanto de corpo, de descoberta de muitos músculos que não conhecia, como também dos limites, de saber até onde pode ir. Autoconfiança, porque muitas vezes as pessoas chegam assim: eu não conseguia fazer e hoje eu consigo ir além, consigo caminhar, hoje eu consigo correr. Então é ter confiança e saber, a partir do momento que você conhece o seu corpo e sabe os seus limites, você confia que consegue, até onde você pode chegar. A restauração do movimento animal natural também é uma das bases, uma das coisas que ele pesquisou lá atrás, quando eu falei da yoga e tudo. Outra coisa que ele também pesquisou foi sobre o movimento natural dos animais. Então,
É uma outra coisa que ele traz. E muitos exercícios dentro do Pilates recebem até o nome de animais. Tem o gato, o cavalo, a minhoca, que a gente utiliza, que é exatamente o movimento que esses animais executam. Integração de corpo, de mente, corpo e espírito. Que além de ser um dos princípios do Pilates, ele traz de volta para cá como um dos objetivos, que é a gente atingir isso. Muita gente chega ao nosso consultório, ao nosso estúdio, com um problema de corpo, mas que é gerado pela mente. Aí na hora que a gente começa a trabalhar o Pilates, trazendo a concentração, trazendo a questão de você olhar para dentro de si, aí você começa a melhorar a mente, começa a melhorar e, consequentemente, corpo, espírito, e sai. Muitas vezes é um atendimento que muita gente diz, hoje eu estou saindo mais leve, estou saindo mais tranquilo. Isso é muito bom. E é integrar tudo, fazer com que a pessoa realmente esteja no atendimento. Às vezes é complicado, porque tem pessoas que chegam para você, que muitas vezes é uma das poucas pessoas que ele vê durante o dia. Mas a gente precisa trazer isso, essa integralidade, para dentro do atendimento. Que essa pessoa, por hora ela conversa, mas depois você traz para dentro do atendimento. Ou deixa para conversar depois, ou quando ela chega, dá um pouquinho de tempo para ela colocar o que ela tem para fora, ou no final. E aí ter essa integralidade. Sensação de bem-estar, que foi aquela questão que eu falei, que muitas vezes as pessoas terminam um atendimento de Pilates assim, poxa, hoje eu não tinha nem como vir, mas eu sei que quando eu chego aqui, que eu saio renovada, eu saio bem, então isso é muito bacana de ouvir, essa sensação de bem-estar. E consequentemente, né, a tudo isso que a gente falou, a melhor qualidade de vida, que foi uma das coisas que o Joseph buscou dentro da metodologia, na hora que ele estudou isso, foi de buscar uma melhor qualidade de vida para ele. E à medida que ele foi vendo que isso funcionava com ele, ele começou a espalhar isso para outras pessoas, né? Tanto é que hoje a gente tem uma gama de lugares e de países desenvolvendo o mesmo método, né? Praticando o mesmo método, que é o principal de tudo, é a qualidade de vida. Outra frase dele, né? Um dos principais resultados da contrologia é a obtenção do domínio da mente sobre o controle completo do corpo. Então, é muito importante a gente ter uma mente boa, uma mente tranquila, trabalhar isso dentro do exercício, né? Para que a gente tenha o controle completo do corpo. Que o corpo, a mente é quem vai reger o corpo. Dentro da prática do Pilates, é importante, uma das coisas importantes disso é você procurar um lugar para fazer o Pilates que seja que as pessoas que estejam lá sejam profissionais devidamente capacitados para que não aconteça aquela história que eu estava dizendo das lesões. Então, um Pilates mal feito, um Pilates sem orientação, ele pode levar a lesão. Só que quando você trata com um fisioterapeuta, um educador físico que conhece bem, que domina a técnica, a incidência de lesão é nula, é mínima ou nula, né? Então, é importante também a gente procurar lugares onde tenham profissionais capacitados para isso. A frequência. Normalmente, a frequência que a gente tem é de 2 a 3 vezes por semana, sendo mais ou menos, seria o ideal. Isso aí seria 2 a 3 vezes por semana. Eu diria que até que 3 vezes melhor, porque fica melhor distribuído durante a semana. Ela é feita com aulas de 1 hora, 1h30. Falando sobre as repetições, que eu já tinha até falado com vocês anteriormente, que o Pilates, ele trabalha com poucas repetições. Você pode dizer, mas por quê? Né? Por que são poucos? Muita gente quando chega no nosso estúdio, no nosso consultório, ele pergunta, mas na musculação eu faço tantas séries de tanto. E aqui eu só faço 10, isso resolve? Quando a gente traz poucas repetições, a gente faz com que o paciente ele esteja realmente envolvido
Na técnica, na hora que você posiciona o paciente e começa a fazer 1, 2, até 10 vezes, você consegue com que o paciente fique realmente concentrado naquilo que ele está fazendo. Quando você ultrapassa essas repetições, ele começa a pensar no filho que deixou na escola, na padaria que vai ter que passar depois da aula, ou alguma coisa que ficou em casa, o trabalho que... Então, a mente vai vagando. Então, a gente foge da concentração, que é uma das coisas que é importante para a execução do Pilates, e aí ele começa a pensar em outras coisas, que não é legal. Então, por isso, poucas repetições. Aí você pode dizer, mas é só uma série de perna. Mas aí você pode, na medida... Vamos pegar um exercício como o leg press. Dentro do Pilates a gente tem um leg press parecido com o da academia, mas que a gente pode ter possibilidades, pode ter variações do mesmo exercício. Coloca o pé rodado para fora, o pé rodado para frente, dependendo da necessidade do paciente, faz com uma perna, troca. Então, só essa mudança de posicionamento já faz com que o paciente volte a pensar no exercício que ele está executando naquele momento. Divisão. Eu falei para vocês lá atrás que o primeiro repertório que o Joseph imaginou, que ele elaborou, foi o Mat Pilates, o famoso Pilates de solo. E aí tem uma gama de exercícios que podem ser executados no solo. Hoje, com a evolução e com novos estudos de outras pessoas, a gente começou também a ter a introdução de vários outros acessórios. Então, incrementou o Mat Pilates com outros acessórios, como a bola, o rolo, o flex ring, a faixa elástica, muitas vezes halteres. Então, tem uma infinidade de acessórios que a gente pode utilizar dentro de um atendimento de Mat Pilates. Mas o Pilates também é formado por equipamentos. Tem pessoas que dizem, eu faço o Pilates original que é só com os equipamentos. O Pilates ele envolve as duas modalidades, tanto o Mat, tanto o Pilates, só com o Pilates com equipamento. Então, o Pilates é o conjunto disso. Existem pessoas que executam só o Mat sem os equipamentos e tem pessoas que fazem os dois juntos. Então, tudo é Pilates. Mas o Pilates, dentro dos equipamentos, nós temos esse primeiro que eu trouxe para vocês, que é o barril. Eu vou mostrar 4 equipamentos originais. Hoje, outras pessoas têm elaborado, têm pensado, têm estudado em outras possibilidades e estão saindo outros tipos de equipamento. Às vezes, até junção de equipamentos de 2 equipamentos que já existem. Então, originalmente, a gente vai ter o barril, que é originalmente sem mola, é o único equipamento que o Joseph não introduziu a mola, mas hoje nós temos versões que você já pode utilizar a mola. Esse aí é um exemplo do Mat, né, que é a parte só de solo. Aí temos a cadeira, ou chair, como o pessoal chama também, que é interessante a história dela, que ela nasceu... Ele inventou a partir de uma queda da cadeira que ele teve. Então, se vocês olharem de perfil, aqui a gente tem como se fosse o encosto de uma poltrona e aqui o assento. Na hora que ele caiu, ele percebeu uma possibilidade de equipamento. E aí nasceu a cadeira. Temos o Reformer, que aí ele tem algumas versões dele, você pode ter ele maior, menor, tem alguns que essa barra aqui ela corre, então a gente tem uma infinidade de coisas que pode acontecer. E por último, o trapézio, que aí a gente vai ter várias possibilidades de mola, de possibilidade de colocação de mola, tanto aqui em cima, quanto lateral. E aqui a gente tem o repertório é muito grande. Tanto a gente pode fazer isso sentado, deitado, em pé, com mola, sem mola, com o apoio todo do corpo. Então isso vai depender muito da proposta que o terapeuta vai ter e qual o objetivo que ele quer com isso. A gente vai entrar agora só para pincelar um pouco a respeito do que seja a hérnia de disco.
eu falei já na outra palestra, botei até um videozinho lá da outra, como acontece tudo, aqui eu vou ser um pouco mais sucinta. Mas que é importante a gente falar sobre a hérnia de disco, sobre o que se trata a hérnia de disco. Então, o conceito de hérnia de disco. A hérnia de disco é a consequência de uma anormalidade do disco intervertebral, que também é conhecida como derrapagem, ruptura ou abaulamento. A hérnia de disco, ela acontece frequentemente e fica entre 13% a 40% das pessoas são acometidas por isso ao longo da vida. Seu pico vai acontecer entre 50 e 60 anos e tem uma origem multifatorial, que aí a gente pode falar que ela tem algumas características, né, que podem se destacar a hereditariedade, o envelhecimento natural dos discos e o sedentarismo. Topograficamente, a gente vai ter uma maior incidência na região lombar e cerca de 80% das hérnias que acometem a região lombar ficam entre L5, L4, L5 e L5, S1. Depois a gente tem um acometimento maior na cervical e, por último, na torácica. Muitas vezes, esse acometimento da torácica ela é muito mais por uma questão traumática do que por fatores que eu falei para você, de degeneração, de sedentarismo, é muito mais por um trauma, por ser uma região de pouca mobilidade. Hérnia de disco lombar e cervical são as que são mais frequentes, né? Então a gente vai observar que a região lombar ela é uma região que suporta muita carga, e a região cervical é consequência pela hipomobilidade que ela tem. A sintomatologia dela, que normalmente a gente encontra, é irradiação, formigamento, parestesia, perda da força da musculatura envolvida naquela região da raiz nervosa. Essa sintomatologia pode ir em direção aos membros inferiores, quando essa hérnia for de origem lombar, ou para os membros superiores, se a hérnia for na região cervical. Com o avanço da tecnologia, as pessoas têm adotado posturas diferentes, têm carregado o peso de forma errada, e isso vem fazendo com que a incidência de hérnia de disco ela aumente. É só você observar, qualquer canto que você vá, uma pessoa que está no celular, está com a cabeça baixa, posicionamento errado, o uso do computador, o uso de videogame, sem falar que a gente passa muito mais tempo sentado. A questão de tudo ser mais prático, tá tudo mais à mão, então a gente faz menos esforço, entrando também a questão do sedentarismo. E além disso tudo, além do sedentarismo, da postura, como a gente carrega as coisas, ainda tem exercícios de moda aí que fazem com que a gente termine executando o movimento de forma errada e com carga excessiva. Então, são coisas que vêm contribuindo para que essa incidência de hérnia de disco, tanto na região lombar como na região cervical, elas venham aumentando. Uma das coisas legais que o Pilates vai trazer para portadores de hérnia de disco é que ele vai trabalhar com movimentos de alongamento crânio-caudal, fazendo com que isso ele afaste um pouquinho uma vértebra da outra, fazendo com que esse espaço ele fique ventilado e aí a gente diminui essa compressão. Ela vai trabalhar também a correção de postura e os benefícios através desse método vai promover uma estabilização da hérnia de disco, que é de suma importância, ele estabilizar isso.
Ele é fundamentado no Powerhouse, que eu falei para vocês, que é a questão de a gente ter uma força de centro. Se é a primeira coisa que acontece para a execução do movimento, então a gente tem uma situação de estabilidade para a execução de movimentos de extremidade. E isso vai ser feito, como a gente vai treinar isso sempre dentro do Pilates, termina que você consegue essa correção de postura e consegue essa ativação dos músculos profundos na execução de tarefas, mesmo fora do Pilates. Vai trazer para a gente o fortalecimento e o alongamento das estruturas. E, segundo alguns estudiosos, o Pilates ele vai priorizar o equilíbrio da musculatura profunda, estabilizadora, através da vantagem anatômica e superficial do trabalho cognitivo, associativo e automático. Então, isso tudo vai ser dos benefícios que o Pilates vai trazer para um corpo funcionar melhor e, consequentemente, fazer com que a sintomatologia da hérnia ela fique mais afastada, mais distante dessas pessoas. E uma coisa importante é que dentro do Pilates a gente vai trabalhar o movimento. Como eu falei para vocês na outra palestra, na outra web palestra, eu falei sobre a osteopatia que vai trabalhar o micromovimento, que a gente vai corrigir quem está ruim para melhorar a situação de hipermobilidade. E muitas vezes os pacientes chegam com sintomatologia para a gente, que é da hérnia de disco, que muitas vezes não vem dela, os sintomas não são advindos dela. Apesar de existir a hérnia de disco, muitas vezes esses sintomas estão relacionados a outras coisas, como uma síndrome do piriforme, que vai dar a mesma irradiação para membro inferior, que muitas vezes a gente está trabalhando a coluna e esquece que é uma musculatura que está hiperativada. Então, dentro disso a gente vai ter que também buscar da onde vem essa sintomatologia. Por isso que trabalhar com Pilates ou com qualquer outra técnica é importante uma avaliação minuciosa de tudo que o paciente tem, para a gente saber o que está acontecendo e a partir daí elaborar um plano de tratamento eficiente para cada pessoa. Pilates não é uma receita de bolo. Cada pessoa é individual. Muitas vezes a gente atende em grupo pacientes até diferentes patologias, mas cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem que ter uma assistência diferente, cada pessoa tem um ritmo diferente. Às vezes a gente não consegue fazer uma aula, um atendimento tão homogêneo. Então, cada pessoa, por mais que esteja no grupo, ela tem que ser vista de forma individualizada. Nessa avaliação, a gente tem que levar em consideração a história da lesão, sintomas que esse paciente traz para a gente, atividade ocupacional, porque você não está tratando só o paciente, você está tratando o paciente dentro da sua ocupação, dentro do seu lazer, dentro das atividades que ele desenvolve durante o dia a dia dele, avaliar que limites funcionais ele tem e a parte emocional. Como eu falei antes, muitas vezes o emocional está muito envolvido com o que o paciente traz para você. Já aconteceu comigo pacientes que desenvolveram crise de hérnia de disco, está muito mais relacionada a um abalo emocional do que propriamente a alguma coisa mecânica que o paciente desenvolveu. Então, a gente tem que levar em consideração toda essa história. E dentro dos limites funcionais, dentro do que ele executa, tanto na parte ocupacional, tanto na parte do trabalho, como no lazer, na hora que a gente vai traçar um tratamento, é importante a gente trazê-lo de volta para tudo que ele faz. Se ele fazia basquete, não é ocupação dele, mas é um lazer, a gente tem que trazer de volta ou trabalhar para o máximo de inclusão das coisas que ele fazia. Vou trazer para vocês também, que vai ajudar nessa história de saber em que situação nosso paciente está, são os estágios de reabilitação segundo o Potterfield e De Rosa, que eles tratam dentro do livro deles sobre lombalgia mecânica. Então ele coloca como primeiro princípio, o primeiro estágio, digamos assim, é o controle da dor. E é nessa situação nós temos que ter movimentos não destrutivos.
que a gente tem que evitar maior irritação da dor, temos que restaurar a ADM sem provocador nesse paciente e, para executar de forma correta o movimento, dar a assistência necessária que o paciente precisa. E aí, nessa situação que a gente vai restaurar a mobilidade das articulações próximas e aumentar a propriocepção da área lesada. Com isso tudo, a gente consegue diminuir a força, consegue reduzir a força de cisalhamento que vai gerar uma piora dessa dor. Então, é nesse momento que a gente vai estabilizar o corpo do paciente. Nesse estágio, problemas de coluna, problemas de hérnia de disco, a gente não mexe, a gente deixa ela estável e vai trabalhar a parte de dissociação de membros superiores e inferiores. Um exemplo, a gente tem aí uma mobilização escapular na barra torre, que a gente deixa a coluna estável e executa só o movimento de escápula. Interessante, principalmente para quem tem muito tensionamento cervical, que ajuda a melhorar o movimento dessa articulação. Aí aqui a gente tem também, aqui tem um exemplo, a Tara já trabalhou um pouquinho, mas a gente tem aí o rolinho debaixo da cervical, que favorece a estabilização dessa região. E aí, nessa posição, a gente pode trabalhar a questão da respiração e estabilização do tronco. E aí um exemplo de dissociação do membro inferior. A coluna estável, sem movimentação, e o movimento vai ser executado pelas pernas. O segundo estágio é o estágio onde a gente vai iniciar um movimento não destrutivo. Ele vai trabalhar um movimento em movimentos em planos separados. Ao invés de a gente fazer em vários planos juntos, a gente vai ter que executar um a um. E aí, a gente vai ter auxílio da assistência, que também tem que ser avaliada como vai ser isso. E é nessa situação que a gente vai ver aquela questão que eu falei para vocês da força de cisalhamento, é nesse estágio. No estágio vai trabalhar essa parte para reduzir a força de cisalhamento. Ele vai restaurar a ADM da coluna, no caso, e trabalhar as extremidades. Como exemplo, aí eu coloquei a ponte, e numa situação confortável, numa situação onde a gente tem os dois pés apoiados no chão. E é nessa situação que a gente vai ter a restauração da mobilidade da articulação próxima. No estágio 1, nós vamos ter a dissociação e a estabilização. No estágio 2, nós vamos ter a restauração da mobilidade e aumento da propriocepção da área lesionada, e não lá no primeiro. No terceiro estágio, a gente vai iniciar o treinamento proprioceptivo e sinestésico em ADM protegido. A gente vai trabalhar a estabilização dinâmica. Nesse momento aqui, a gente vai pegar o movimento que a gente trabalhou no segundo estágio e vai desafiar. Então, a gente trabalhou numa situação protegida, ou melhor, numa situação de correção, e agora a gente vai, dentro do ADM protegido, a gente vai desafiar. E aí tem a ponte, que eu coloquei para vocês, com uma perna, e a ponte usando a bola. O próximo estágio é o estágio 4, de estabelecer limites. Aí, o Pilates vai preparar o paciente para evitar as atividades no momento errado, onde aumentariam significativamente o risco de lesão. Então, vamos conhecer os limites. É na hora que a gente vai mostrar ao paciente até onde ele pode ir. E levar a responsabilidade dessas possíveis ações de piora fora dentro do atendimento para o paciente. Então, ele é quem vai saber até onde ele pode ir. Aquela história que eu falei para vocês sobre o autoconhecimento, eu falei lá atrás, onde o paciente sabe até onde pode ir, se ele fizer isso, ele vai ter problemas. Então, é ensinar o paciente a identificar os sentimentos,
e as sensações de pré-fadiga ou de pré-lesão. E aí fazer com que eles não executem os movimentos que possam gerar isso. Uma coisa importante também dentro do método do Pilates, dentro da abordagem do Pilates, é que os exercícios eles não são desenvolvidos somente dentro do estúdio. É necessário você passar exercícios para casa, porque aí você fica só com 2 horas ou 3 horas de atendimento por semana e o resto ele fica fazendo de qualquer jeito. Então, não, vamos executar algumas coisas, que não podem ser muitas. Você vai dizer, faz um alongamento, faz uma mobilização assim, eu trabalho a respiração. Então, não pode ser muita coisa para também não correr o risco dele não fazer, porque normalmente a gente não consegue que os pacientes executem um repertório muito grande quando a gente passa para casa. Então, tem exercícios mais simples e que sejam bem conhecidos, que você trabalhe dentro do ambiente do Pilates para que ele possa executar em casa. E também as orientações. É de suma importância para que o paciente saiba o que ele pode fazer, como ele pode fazer, posturas adotadas, quando estiver em pé numa fila, quando estiver sentado trabalhando, questão de cruzada de perna. Então, isso tudo são orientações, até coisas se incomodar, você vai fazer assim, adote postura tal. Então, são coisas que a gente vai ter que orientar o paciente para que ele execute fora do ambiente do Pilates. Indicações e contraindicações. Devemos ficar atentos às contraindicações dos exercícios em que o nosso paciente pode fazer, o que não pode executar. O Pilates ele pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, desde a criança até o idoso. Só que em cada situação a gente tem possibilidades, indicações e contraindicações. Existem pessoas que não podem executar uma extensão de coluna. Tem pessoas que não podem executar uma flexão de coluna. Normalmente, essas contraindicações elas podem até ser temporárias. Como, por exemplo, um paciente que tem algum problema de coluna, a princípio a gente diz que ele não pode fazer flexão de tronco. Mas, à medida que a gente vai evoluindo com os exercícios, de forma cautelosa, mais na frente ele vai poder novamente executar esse movimento. Mas isso tem que ser obedecido, tem que ser trabalhado, tem que ser feito todo um acompanhamento e de forma cautelosa e com observação, executando movimento fragmentado para depois chegar a um movimento completo. Então isso é muito importante. E é importante também que o paciente tenha uma consciência corporal para manter uma coluna neutra, o crescimento axial, ativação correta do powerhouse, ter uma estabilidade dos discos para evitar compressão e para que aconteça um movimento de forma correta. Gente, a avaliação, não só para dentro do Pilates, mas para qualquer técnica, é de suma importância, para a gente não estar fazendo as coisas de forma aleatória, sem pensar no que está fazendo. Então, é importante esse acompanhamento, saber o que pode fazer, saber a evolução, o que hoje ele tinha, o que ontem ele não conseguia fazer, que hoje ele consegue, mostrar ao paciente, muitas vezes, essa execução, que muitas vezes eles não se dão conta, só vão se dar conta depois, quando estão fora. É engraçado que eu tenho um paciente que não conseguia executar alguns movimentos. E disse que foi para um jogo de bola com os amigos, não sei o que, e conseguiu pular o muro. Ele só se deu conta que tinha conseguido pular o muro, que tinha pego a bola depois que ele executou. E foi uma coisa que ele chegou contando para mim. Disse, cara, eu não conseguia nem jogar direito. E hoje eu consegui jogar e consegui até pular, não era um muro alto, mas um muro que, numa situação dele, ele disse que não conseguiria e que ele tinha conseguido executar. Então, a gente só pede também, né, que é aquela questão aí nessa situação eu disse, olha, cuidado, você conhece seu corpo, sabe os seus limites, você podia ter se machucado. Eu disse, não, mas eu estava confiante, eu consegui executar. Então, muitas vezes esses depoimentos que eles trazem é importante até para eles perceberem o quanto eles melhoraram, e o quanto a técnica ela é grandiosa e o quanto ela traz de benefício para a gente.
E aí é importante essa avaliação, é importante que a gente diga ao nosso paciente que ele é responsável também pela saúde dele, é tirar um pouco também da responsabilidade da gente do que aquela pessoa tem. Muitas vezes os pacientes chegam e jogam na mão da gente, olha, eu tenho isso, resolva. E não somos só nós que vamos resolver isso. Então, a gente avalia, traça um plano de tratamento, passa dever de casa, mas mostra a ele que ele é responsável pela saúde dele. É um dos regimentos do Pilates, é você trabalhar o autoconhecimento, a autoconfiança e trazer a responsabilidade para o seu paciente. Isso é muito importante. Eu deixei aqui mais a bibliografia, que eu utilizei algumas coisas. E deixo novamente o meu e-mail aqui para qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês queiram conversar, seja sobre o Pilates, seja sobre a osteopatia, que eu já dei uma pincelada. Se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco mais sobre a questão da osteopatia, na palestra da semana passada eu abordei a questão de mobilidade, hipermobilidade, onde está a lesão, como trabalhar melhor. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar iniciando com osteopatia, a gente trabalha microestrutura, e depois trago para o movimento amplo, que o Pilates vai dar essa grandiosidade. Então, poucos atendimentos de osteopatia, recoloca a estrutura no canto, resolve o problema da imobilidade pequena e traz para o macro movimento, para a grandiosidade, que mais uma vez, da grandiosidade do movimento que a gente consegue dentro do Pilates. A gente começa com pouca coisa e vai avançando com exercícios aí de várias possibilidades, além daqueles dos equipamentos que eu mostrei, tem outros, né? Hoje a gente tem uma gama de aeropilates, tanto do aero como do slim, tem outras possibilidades, tem os acrobáticos. Então o Pilates hoje tem crescido muito e os benefícios também. Então, muito obrigada pela oportunidade e fica aí para quem quiser saber um pouquinho mais, meu e-mail, e até a próxima.